pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje à nossa videoaula do assunto número 8, Desenvolvimento, Cidadania e Sustentabilidade, nosso segundo assunto do terceiro bimestre. Então, vamos lá, vamos começar conceituando, né, o panorama atual. Como é que está o nosso mundo hoje em relação à população, né? Nós somos hoje cerca de 7,8 bilhões de habitantes. No entanto, se a gente voltar lá para 1950, a gente vai ver que o número era muito menor, 2,5 bilhões de habitantes. Então observe que pouco mais de 50 anos a gente aumentou mais de 4 bilhões e meio de pessoas, né? Então isso significa que estamos crescendo num ritmo muito acelerado, comparado com outras épocas da história humana, estamos crescendo de uma forma muito acelerada. E como é que está o nível de impacto ambiental da sociedade atualmente? Está altíssimo, né? Nós precisamos retirar da natureza muitos elementos para poder manter o padrão de vida que a gente está acostumado hoje com a modernidade, e o nosso consumo também ele é muito alto, né? As pessoas com o novo estilo de vida que passou a existir depois da industrialização, né, está acostumado com muitas coisas que dependem muito, né, dos recursos naturais e consomem em grande quantidade, como por exemplo a energia. Nós dependemos muito da energia para carregar o nosso celular, precisamos dos combustíveis, por exemplo, para poder fazer os veículos funcionarem, né? Precisamos muito de alimentos, né, para tudo que nós temos hoje, que nós consumimos, desde uma batata frita, né, até uma fruta, tudo vem do alimento, né? Até os produtos mais industrializados que a gente imaginar, pipoca, né, biscoito recheado, tudo vem de algum elemento da natureza, tá bom? Então, olha aí a ilustração que eu coloquei, né? Uma praça de alimentação repleta. Isso aí é muito comum quando a gente vai numa praça de alimentação de um shopping, né? Muitas pessoas ali consumindo, comprando. Então, é um panorama atual da realidade populacional mundial. Então, esse gráfico aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nele. Observe que a população mundial ela vai alcançar o seu primeiro bilhão. Observe que nós temos 1 bilhão, 2 bilhões até 7 bilhões. O primeiro bilhão ele só vai acontecer em 1800, né? E olha só em quanto tempo a gente chega no número de 6 bilhões, né? Em menos de 200 anos. Então a gente vai ter um crescimento populacional muito grande. E o que aconteceu de tão importante aqui em 1800, no século XIX? A Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial criou novas possibilidades para o ser humano viver mais e melhor, né? E isso fez com que a segurança alimentar, a possibilidade de desenvolvimento, né, da medicina, tudo isso permitiu que o ser humano ele vivesse mais em mais quantidade, né? Então nós estamos em número maior do que em todo o restante da história humana. Nesses últimos 200 anos nós crescemos muito, tá? E eu faço essa pergunta: você viveria sem água? Você viveria sem alimentos? Você viveria sem energia? Provavelmente não. Você viveria sem combustível? Provavelmente não. Tudo isso faz parte do nosso novo estilo de vida, que obviamente que água e alimentos a gente sempre dependeu disso para viver, mas energia não, mas faz parte do nosso estilo de vida. Quem aí, por exemplo, não está com seu celular agora na mão assistindo essa videoaula, ou ouvindo música, ou jogando, fazendo alguma atividade por causa da energia elétrica que alimenta as baterias, né, desses aparelhos que a gente usa? Então, nós dependemos muito de combustível, por exemplo. Para você ir e vir, né, praticamente distâncias maiores, a gente precisa de um transporte. O transporte ele é movido à base de combustível, que também é um recurso natural, né, que o ser humano aprendeu a extrair, a otimizar e fazer com que um veículo se desloque de um lugar para o outro. Inventou o veículo também, né? Então, é um novo estilo de vida que demanda um consumo muito grande, principalmente desses elementos que eu falei. Então, é impossível a gente enxergar nosso estilo de vida diferente desse.
Por mais que é importante a gente saber que nem sempre esse estilo de vida existiu, tá? Então, continuando a introdução desse nosso assunto, vamos conceituar desenvolvimento sustentável. Diz aí, ó. Define-se desenvolvimento sustentável considerando os objetivos básicos, que é a taxa de consumo de recursos renováveis não deve ultrapassar a capacidade de renovação dos mesmos. A quantidade de rejeitos produzidos não deve ultrapassar a capacidade de absorção dos ecossistemas. Recursos não renováveis devem ser utilizados somente na medida em que podem ser substituídos por um recurso equivalente renovável. Então, pessoal, aqui nesse conceito de desenvolvimento sustentável fala sobre como a gente manter, de certa forma, o nosso estilo de vida de uma forma que possa durar bastante tempo, né? Ou seja, uma coisa sustentável é uma coisa que pode ser renovada, é algo cíclico, que você não precisa se preocupar porque aquilo dá para se renovar. Então, por exemplo, ele fala sobre recursos renováveis, recursos não renováveis. O que são recursos renováveis e não renováveis? O nome já diz. Por exemplo, recursos renováveis estão relacionados àquilo que você pode plantar, por exemplo. Então, combustível, nós temos dois tipos, renováveis e não renováveis. Então, o álcool que abastece, por exemplo, alguns veículos, ele vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta, você pode colher, plantar novamente, colher, plantar novamente. Então, é algo cíclico que pode ser usado permanentemente. Já a gasolina, que vem do petróleo, que é um minério que se explora nas profundezas do solo, do oceano, se você extrai, não tem como renovar aquele petróleo rapidamente, demoraria muito, né? Então é um produto não renovável. Então a gente começa a falar sobre esses dois termos. Então tudo que é possível explorar, né, e o planeta tem capacidade de se recuperar em tempo útil, é o que a gente coloca nesse conceito de desenvolvimento sustentável. Esse é o conceito de Marina Fisher e de Helmut Haber, tá? Mas tem um outro conceito aqui que é o seguinte: desenvolvimento sustentável é um conceito relativamente novo que se traduz no modelo de desenvolvimento global que incorpora os aspectos de um sistema de consumo em massa, no qual há grande preocupação com o equilíbrio, guarda essa palavra, equilíbrio entre o que? Sociedade, natureza e economia. Igual a esse gráfico que eu ilustro aqui. Olha só. Então, o homem representando a sociedade, a natureza representando o meio ambiente, trabalho associado à economia. Então, observe que existe o que é viável e existe o que é sustentável, tá? Então, quando envolve sociedade, economia e meio ambiente, é algo difícil de se fazer, mas é possível, é aquilo que é sustentável. Já o que é viável é só aquilo que envolve apenas a economia e o meio ambiente e não considera a sociedade, tá? Lembre-se que nós estamos aqui, mas no futuro virão outras gerações de seres humanos que precisam continuar trabalhando e usando a natureza para o seu próprio benefício. Então nós, desta geração, temos que refletir sobre nossas ações para que o modo de desenvolvimento seja sustentável, né? E óbvio que nós podemos fazer a nossa parte em escala local, tá bom? Vamos avançar. Então, pessoal, essa linha do tempo aqui fala sobre como o ser humano ele encarava, né, o meio natural e como ele encara hoje. Então, olha só, nós vamos ter aqui na pré-história a natureza como mãe, a mãe natureza. Ela providenciava os elementos da sobrevivência. O tempo passou, cerca de 600 a.C., né, nós vamos ter a Grécia Antiga, o Império Romano, e o Império Romano vai trazer de novidade novas tecnologias, como por exemplo aquedutos, né, para desviar rios, né, para poder levar para as cidades, né? Então a irrigação dos egípcios também, tudo isso vai entrar aí dentro de série de técnicas que o ser humano desenvolve para transformar a natureza ao seu bel prazer. Mais à frente, entre 900 e 1400, nós vamos ter a Idade Média, no qual o homem ele vai se achar, né, ele vai se enxergar como um ser superior à natureza. Então, a natureza que lá no passado, na pré-história, era mãe, agora é algo que ele está acima, né? Ele domina essa natureza. Então, eu acho que começa aqui a inverter um pouco, né,
a perspectiva de como a sociedade em geral, principalmente quem mais explora a natureza, começa a enxergar esses bens naturais. Em 1453, nós vamos ter a Idade Moderna, né, em que o homem ele vai ser o dominador da natureza máquina, né, principalmente no período das navegações, né, surgindo os principais meios de transporte, que os seres humanos começam a explorar cada vez mais novos espaços naturais, principalmente atrás de metais preciosos, né? Então a natureza virá uma espécie de objeto em que o ser humano está ali para tirar dela, né? Porque ela tem muito a oferecer. Muito bem. E em 1789 nós vamos ter a Revolução Industrial. Olha que eu dividi aqui com a linha, né? O mundo antes e depois da Revolução Industrial. Por que eu botei essa linha? Porque o que vai acontecer a partir daqui é muito importante e mudou muito a forma como o ser humano interage com a natureza. Então observe que a Revolução Industrial, nós vamos ter a origem da sociedade de consumo, né? Esse consumo elevado. Nós vamos ter em 1970 a Revolução Técnico-Científica e Substituição Tecnológica, ou seja, as indústrias elas vão passar para outro patamar. Em 1970, a interferência humana nos ciclos biogeoquímicos, ou seja, a ação industrial tecnológica do ser humano vai começar a interferir no meio ambiente de forma muito grande, que lembre-se daquela frase, grandes poderes, grandes responsabilidades, traz grandes responsabilidades. Então os seres humanos eles começaram a desenvolver muitas máquinas, desenvolver um potencial de mexer na natureza muito forte, muito intenso. Isso fez com que, né, as primeiras consequências no clima, no ambiente, né, começassem a ficarem perceptíveis. E já nos anos 90 e 94 começou, né, a se discutir mais o termo sustentabilidade, né, principalmente com a pedagogia dos 3 R's, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E aí eu faço essa pergunta: como alcançar o desenvolvimento sustentável? Então, em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer, quando eu falo seres humanos em geral, sociedade, reconhecer que os recursos naturais são finitos. Finito é o oposto de infinito. Então, se é uma coisa infinita, coisa que não tem fim, finito é algo que em algum momento vai acabar. Então, os recursos naturais que nós dependemos tanto, eles não são infinitos, pelo contrário, eles são finitos, podem acabar. E distinguir desenvolvimento sustentável do desenvolvimento não sustentável, tá? Então existem mais de uma forma de manter o crescimento econômico das sociedades. Então é importante a gente entender quais os modelos que estão dando certo e são sustentáveis para poder observar, né? E o termo desenvolvimento significa o quê? É ação relacionada com o processo de crescimento, evolução de uma situação numa determinada condição, e pode ter ações sustentáveis e ações não sustentáveis, tá? Muito bem. Vamos então para os modelos de desenvolvimento. Lembre-se, o nosso planeta ele possui várias sociedades, vários países. Existem os países de industrialização pioneira, né? E existem os países emergentes de industrialização tardia, os países pobres que têm industrialização muito recente. Então existe uma diferença de modelo de desenvolvimento entre esses grupos de países, né? Então, os países ricos, né, os países de industrialização pioneira, eles, apesar de possuir apenas 1/5 da população mundial, eles consomem cerca de 70% da energia, né, e 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial. Então eles consomem muito mais, mesmo sendo a minoria em termos populacionais no planeta inteiro, né? Então destacam-se aí países como os Estados Unidos, países da União Europeia, o Japão, Canadá, Rússia. A China eu colocaria como um dos países que mais consome também, mas como a gente está falando aqui de países já, né, desenvolvidos, eu tirei ela dessa lista, mas também ela colabora muito, né, para a questão do consumo dos recursos naturais. E o que acontece em relação ao modelo de desenvolvimento dos países emergentes? É uma preocupação, porque caso as sociedades emergentes elas copiassem os padrões de consumo dos mais ricos, as quantidades de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e recursos naturais consumidos aumentaria muito,
né? E poderia gerar ou acelerar o esgotamento desse recurso num prazo muito mais curto. Então nós dependemos muito desses recursos, e se todos os países, pobres e ricos, consumissem de uma forma muito alta, né, muito rápida, esses recursos poderiam esgotar um tempo muito mais rápido, e o nosso padrão de vida, nosso estilo de vida ficaria comprometido. Então esse mapa aí, pessoal, ilustra, né, as cores mais claras, os países que menos consomem energia, e os de cores mais escuras que mais consomem energia. Então observe que os que menos consomem estão aqui na África, e os que mais consomem estão no hemisfério norte. Então observe que Estados Unidos, Rússia, China, a maioria dos países da União Europeia vão ter a Índia, né, o Brasil, vão ter uma cor um pouco mais escura, significando que consomem mais energia. Tá? Então observe como nós somos dependentes da energia para tudo, para tudo. Se você parar e observar o seu cotidiano, nós dependemos de energia desde a hora que a gente acorda com o nosso celular despertando, até a hora que a gente vai dormir, olhando o celular, notícias, etc. Passando ali pela energia que você precisa ligar a lâmpada, o liquidificador para fazer o suco, a vitamina, energia elétrica na cidade, né, para iluminação pública. Enfim, energia ela é vital, e é algo que muitas vezes é gerada de uma forma não sustentável, certo? Então podemos ter energia gerada através de recursos renováveis e energia gerada a partir de recursos não renováveis, como é o caso, por exemplo, das termoelétricas. Tem muitos países como a China que depende muito de usinas termoelétricas para gerar energia elétrica. Já o Brasil, por exemplo, utiliza um recurso mais renovável, que são as hidrelétricas, tá bom? Muito bem, modelo de desenvolvimento. O que tem aí? O desenvolvimento econômico ele é vital para os países. Então isso aí é um ponto importante. Todos os países merecem se desenvolver, devem se desenvolver. Nós gostamos de usufruir do desenvolvimento econômico, né? Mas o modo para atingir esse objetivo pode ser aprimorado. O que eu estou falando do modo? O modo para o método para se alcançar o objetivo, né? Então se eu estou produzindo aqui esse estilo de vida de uma forma não sustentável, eu posso muito bem continuar tentando alcançar o mesmo objetivo utilizando uma estratégia diferente. Então, por exemplo, ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países emergentes, né, então estimular a gente a consumir mais, né, ter um padrão de exagero, né, de consumir até aquilo que a gente não precisa, né, ou de gastar energia em excesso, combustível em excesso, seria mais adequado reduzir os níveis observados em países mais industrializados, como por exemplo a substituição da frota de veículos, né, de combustíveis fósseis, né, movidos a gasolina, por exemplo, a diesel, por veículos elétricos, né, que já existe inclusive muitas indústrias automobilísticas que estão investindo nessa vertente, né? Então seria uma forma de mudar o padrão de consumo, o padrão de geração de energia, para poder tornar realmente a vida no planeta com esse estilo de vida mais viável. Muito bem, então trabalhamos inicialmente esse conceito de desenvolvimento sustentável, não sustentável. Vamos trabalhar agora o conceito de cidadania, certo? O que é cidadania? Cidadania, pessoal, é um termo muito importante e a gente precisa compreender bem o seu significado. Vamos falar um pouco aqui sobre a origem, né? Cidadania, ela vai surgir na Grécia, na época dos pensadores, né, dos filósofos, mas antes da Grécia Antiga, a gente já tinha o conceito de cidadania não definido, mas já existia uma ideia, né, do que seria isso, que seria princípios, né, de ética que estão por trás das ações das pessoas em sociedade, né, como se fosse um conjunto de leis, de normas, para que todos vivam de uma forma adequada, para não gerar conflito, né? Então é muito comum, né, que muitas pessoas num lugar só, sem lei, gere conflito entre elas, né? Então a cidadania ela parte do pressuposto de que, existindo leis, né, justas, elas podem amenizar os conflitos entre as pessoas, né, que vivem em sociedade. Então, por exemplo, nós vamos ter aí as religiões abraâmicas, né, como por exemplo o judaísmo, o islamismo, o cristianismo,
em que segue os 10 mandamentos, né? Que nada mais era do que um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração, à fé. Mas principalmente aqui no nosso caso, a ética. O que é ética? É definir o que é certo, o que é errado, né? Definir o que é apropriado, o que não é, qual o direito de um, qual o dever dele também, onde termina o direito de um, quando começa o do outro. Então, essas noções básicas para que se haja justiça dentro de uma sociedade. Então, olha o que diz aqui. O decálogo pode ser comparado a uma legislação criminal em um país contemporâneo. As leis divinas conduziam cada cidadão na sua vida política e social e puniam os que as violavam. Então, essa sensação de todo mundo seguir as mesmas regras, que a maioria das pessoas concordam, e gerar punições para quem descumpre essas regras, para que a maioria das pessoas continue vivendo bem e de forma harmônica, né? Naquela época, né, as penas eram bem rígidas, correspondente à rigidez do crime cometido. Até hoje, se a gente pegar a legislação brasileira, a parte criminal, você vai ter crimes mais graves, que têm punições maiores, e você vai ter crimes mais leves, que vão ter punições menores. Mas vamos lá então para o conceito em si. Cidadania é um conceito que tem origem na Grécia clássica, sendo usada para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania pressupunha as implicações decorrentes da vida em sociedade. Então lembre-se, o ser humano em determinado momento passou a viver em sociedade urbana principalmente, e decisões importantes eram necessárias ser tomadas, né? Então tudo isso girava em torno das escolhas das pessoas. Então tudo isso girava em torno da importância de você participar da vida em sociedade, saber o que era bom para a sociedade, né? E isso era definido, né, nessa ideia de cidadania, né? Principalmente associada a direitos e deveres, tá bom? Então olha aqui o resumo do conceito. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres aos quais o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Então, todos nós que vivemos em sociedades, nós somos cidadãos e devemos exercer a nossa cidadania através do conhecimento dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Então, às vezes a gente só lembra dos nossos direitos, mas a gente esquece dos nossos deveres. E cumprir os nossos deveres também faz parte de ser um cidadão, tá? Então, no nosso país, a Constituição, ela é o livro, né, que fala sobre as leis do Brasil, o que pode e o que não pode no Brasil. Porque tem leis que no Brasil pode e que divergem um pouco do que pode e não pode em outro país. Por exemplo, no Brasil não pode, em termos de punição, pena de morte. No Brasil não pode pena de morte, a Constituição diz que é vedado. Agora, existem países em que, como nos Estados Unidos, alguns estados, o estado tem autonomia e lá diz que pode. Dependendo do crime, a pessoa ela pode ser punida com a pena de morte, né? Então, a legislação de um país pode diferir da outra. No Brasil, no caso, o que nos esclarece o que é certo e o que é errado, o que são nossos deveres, nossos direitos, está na Constituição brasileira. Inclusive, eu estou deixando um link aqui. Se vocês clicarem nesse linkzinho aqui, vai dar direto lá na Constituição brasileira, no site, tá bom? Muito bem. Então, olha só. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é a lei suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Então, nós vamos ter legislações municipais, estaduais e a Constituição, tá? Então, nenhuma das outras esferas podem, digamos, contradizer o que diz a Constituição Federal, tá certo? A Constituição Federal do Brasil está acima de todas as outras legislações que estão abaixo dela. Principais direitos de nós brasileiros. Vamos conhecer? Vamos lá. Em primeiro lugar, todos nós temos direito à dignidade humana. O que é dignidade? É você viver, né, sem ter ali a sua dignidade ferida, a sua moral ferida, o seu
seus valores feridos, você merece respeito, né? Ah, Principais direitos relacionados à discriminação. É proibida a discriminação no Brasil. Então, seja por qualquer razão que for no Brasil, você tem o direito de não ser discriminado. Seja por ter nascido com determinada cor, ter determinada crença, qualquer tipo de opção que você escolha ter na sua vida, você não pode ser discriminado por ela, tá? É um direito que você tem. Você tem direito à vida, né? Por exemplo, no Brasil, existe um debate muito grande sobre a questão de quando começa a vida, né? Então, por exemplo, se discute se deve liberar o aborto ou não. Então, quando alguém vai defender a ideia contrária à legalização do aborto, se fala exatamente esse ponto da Constituição. O ser vivo, ele começa em tal momento, então a legislação brasileira, a Constituição, ela garante a vida, então não pode ser liberado o aborto no Brasil, porque a Constituição diz que nós temos direito à vida, direito à liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? Isso é característico de qualquer democracia, tá certo? Nós temos liberdade de pensamento, podemos pensar na forma como quisermos, né? Nós podemos ter liberdade de pronúncia, de fala, contanto que a gente não invada o direito de ninguém, que a gente ofenda ninguém, mas a gente tem liberdade de falar o que quiser, né? Obviamente cada um é responsável pelo que fala, pelo que pensa. Segurança também é algo que nós temos direito de segurança, por mais que a gente saiba que no Brasil muitas vezes a segurança ela é ineficaz, né? Fica devendo, né? A não escravidão também é um direito. Qualquer pessoa ela tem direito de não ser escravizada por outra. É proibido a prática da escravidão no Brasil. Não tortura, né? Direito à igualdade, direito ao acesso à justiça, direito ao devido processo legal. Então, todos nós somos iguais perante a lei, temos direitos iguais, né? Basta a gente conhecer esses direitos e correr atrás deles quando a gente sentir que a gente está sendo lesado, tá? Isso faz parte de ser um cidadão. 50% é isso. E os outros 50% estão nos deveres, né? Então, quais são os principais deveres do brasileiro? Olha lá. Em primeiro lugar, escolher os governantes do país. Então, se você tem mais de 16 anos, você tem a obrigação de escolher o seu político, né, que vai governar o seu município, o seu estado, o seu país. Cumprir as leis e a Constituição. Então, isso é uma obrigação de todo brasileiro, conhecer a legislação brasileira e respeitar, né, seguir e cumprir as leis. Então, se está lá a Constituição dizendo você não pode matar, né, tem lá uma punição e tal, então assim, você pode até ir lá e matar, mas você sabe que está descumprindo as leis e isso pode gerar punições para você, né? Proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público brasileiro. Então observe que o território brasileiro, né, no qual vivemos, ele tem que ser preservado por nós. Então o ambiente ele envolve espaço urbano, espaço rural. Então todo esse território brasileiro ele tem a obrigação, nós temos a obrigação, o dever, né, de zelar, de cuidar, tá certo? Respeitar os direitos das outras pessoas. Então lembre-se, eu tenho meus direitos, mas as outras pessoas também têm, né? Então nós temos o dever de respeitar o direito das outras pessoas. Fazer as contribuições tributárias e previdenciárias. Algumas pessoas não gostam desse dever, mas é uma obrigação de todos nós brasileiros e de certa forma nós contribuímos de forma até automática, né? Quando nós compramos algum produto, nós já estamos lá pagando o imposto, mas também quando você começar a ter alguma determinada renda, você também tem a obrigação de declarar os impostos, o imposto de renda, né? Deixar bem claro, né, para o governo que você está ganhando o seu dinheiro de uma forma lícita, né? Isso aí também é um dever do cidadão. Educar e proteger os seus semelhantes, a obrigação principalmente lá no início na família, né? A família tem a obrigação, o dever de educar os seus filhos, os seus parentes, né? E a escola, né, de forma institucional, ela ajuda a cumprir esse dever. E contribuir com as autoridades, certo? Então, as autoridades brasileiras, elas estão aí para
fazer o trabalho delas e nós não podemos atrapalhá-las, nós devemos contribuir no que for possível, certo? Outro contexto, outro termo importante que a gente está estudando hoje é o termo de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Então, sustentabilidade, pessoal, se a gente parar para pensar, o próprio nome já dá uma pista, né? Sustentabilidade, sustentar, vem de sustentável, né? Então lembre-se, o ser humano ao longo da história, ele já degradou muito, né, a natureza, o espaço natural. Mas isso não ficou barato. Nós já estamos sentindo os sintomas, né, de tantos séculos de degradação ambiental. Então, nós estamos começando a sentir a mudança do clima, nós estamos começando a sentir a poluição em excesso, nós estamos começando a sentir que o nosso ambiente onde nós vivemos, em muitos lugares, já é inóspito, né? Então, isso gera um problema grande, não só para as gerações atuais, né, mas também é um problema que pode afetar as gerações futuras. Então, nossa geração, né, ela tem uma responsabilidade em preservar e ajudar a conservar o meio ambiente através, né, desses termos que estão associados à ideia de sustentabilidade, tá? Então, fazendo só um feedback aqui na história, vamos lembrar como é que foi um pouco a relação do homem com a natureza antes da Revolução Industrial. Então, primeiro estágio, na época que o ser humano era primitivo, ele ia para a natureza e explorava aquilo que ele precisava para sobreviver. Então, as alterações na paisagem eram pequenas, a economia era de subsistência, era basicamente aquilo que era necessário para a sua sociedade pequena ali sobreviver. Geralmente envolvia caça, pesca e o domínio do fogo, geravam impactos ambientais muito insignificantes e a quantidade era sempre suficiente para garantir a subsistência. Então, olha a ilustração aí, dois seres humanos trazendo para sua prole um animal que foi colhido na natureza, né? Então temos aí isso mais ou menos 10.000 a.C., né? A era primitiva, um baixo nível de intervenção humana na natureza. O tempo passou, o ser humano ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, dominou as técnicas de agricultura e pecuária, e isso foi fazendo com que o impacto ambiental do ser humano fosse aumentando um pouco, né? Ele começou a ficar mais tempo numa área só, então foi começando a desgastar mais o solo, né? Cortando mais árvores, né? Retirando florestas, e o número de seres humanos aumentou, né? E essa prática também evoluiu. Então, mais ou menos ali 7.000 a.C., né, houve a Revolução Agrícola, em que o nível de intervenção humana na natureza passou de baixo para médio, né? Então, modificações na paisagem natural passaram a ter mudanças maiores, até algumas pequenas mudanças climáticas, né, há quem diga que já começava a acontecer. No entanto, veio a Revolução Industrial, né, o período em que o nível de intervenção humana passou de médio para alto, né? Os seres humanos eles se beneficiaram muito com a Revolução Industrial, porque olha só, do século XVIII ao XIX o mundo avançou em termos de tecnologia, indústria, transporte, comércio e inovações que mudaram o padrão de vida, certo? Era um período de 2 séculos, estima-se que a população mundial cresceu cerca de 6 vezes, né? Eu esqueci, cortou ali o crescimento, mas aumentou muito, né? Isso significa que os seres humanos alcançaram um padrão de vida confortável, um padrão de vida seguro, de segurança alimentar. Isso fez com que o estilo de vida do ser humano melhorasse muito. No entanto, né, devido a abusos cometidos por pessoas inescrupulosas, né, isso começou a gerar, em busca de lucro de qualquer forma, né, de forma fácil, isso começou a gerar problemas também na natureza. Porque observe, você explorar a natureza e não observar que aquela natureza ela é finita, né, os recursos naturais são finitos, isso gera um problema a longo prazo. E a gente, 200 anos depois, praticamente está começando a observar essas consequências. Então, diante desse panorama, né, de sustentabilidade, né, a gente observando que existem práticas insustentáveis, práticas de desenvolvimento inapropriadas, que medidas sustentáveis a gente pode destacar? Então, começando pelos 3 conceitos, né? Reduzir, reaproveitar e reciclar.
reduzir o consumo, principalmente de energia, é algo que está ao alcance de todos nós. Obviamente, quem mais consome energia, professor? São os grandes donos de meio de produção. Por exemplo, uma pessoa que tem um comércio muito grande, ela consome mais energia. Uma pessoa que tem uma indústria enorme, consome muita energia. A agricultura, a pecuária, para gerar todo tipo de alimentos que a gente consome também gasta muita energia. Mas nós que vivemos na ponta da cadeia de geração, né, nós somos mais consumidores, nós também geramos gasto de energia. Né? Então muitas vezes nós desperdiçamos energia por causa de hábitos inadequados. Mas vamos para o outro ponto. Reaproveitar. Então lembre-se, tem muitas coisas que a gente usa e não reaproveita depois. Usa uma vez e depois não reaproveita. Então é um hábito também que a gente precisa começar a considerar. E reciclar. Né? Ah, professor, como é que eu reciclo? Eu não sou catador, eu não tenho uma fábrica de reciclar. Não tem problema. Você pode colaborar com a reciclagem na sua casa fazendo algumas práticas simples, como por exemplo, dividir o lixo seco do molhado. Tá? Então vamos lá. Os principais vilões do consumo de energia elétrica. Na sua casa, por exemplo, o ar-condicionado, quem tem, né, ficar ligado durante muito tempo, né, consome muito. A geladeira, não a geladeira em si, mas o fato de você deixar a porta da geladeira aberta muito tempo consome muita energia. Chuveiro elétrico, para quem consome, também gasta demais. Ferro de passar. Então, algumas medidas simples, como por exemplo, desligar da tomada dos aparelhos enquanto eles não estiverem sendo utilizados, gera uma redução do consumo de energia de até 15%. Né? A gente sabe que em Parauapebas o custo da energia elétrica é muito elevado, então isso faz bem para o nosso bolso e faz bem também para o planeta em termos de, né, consumo. Reduzir o consumo é bom para o planeta nesse sentido. Tá? Outra coisa que você pode fazer, medidas sustentáveis, na hora que você vai jogar algo no lixo dentro da sua casa, você pode deixar uma lixeira para lixo orgânico, lixo molhado, né? E um lixo para plástico, lata, papel, coisas que lixo seco. Né? Então, essa distinção já vai ajudar bastante você ao processo de reciclagem. Talvez não seja você quem vai reciclar, mas quem vai reciclar tem acesso ao lixo de uma forma mais organizada. Isso vai facilitar o trabalho de quem recicla. Uma prática muito importante, né, é o reflorestamento, que podemos fazer, mas principalmente as indústrias elas têm essa responsabilidade de praticar reflorestamento, principalmente as indústrias que lidam diretamente com papel, né, celulose, com todo esse material de escritório. Né? Então a matéria-prima vem das árvores, do papel, e para se gerar mais papel tem que se cortar mais árvores. Então o reflorestamento é essencial. Então, por exemplo, empresas como a Faber-Castell, isso aqui é uma ilustração que eu peguei lá no site deles, mostra como a empresa pratica. Então observe, eles têm todo um processo de plantar sementes, mudas, né? E eles têm uma espécie de floresta própria onde eles têm esse tratamento, né? E até reaproveitamento de madeira para a geração de energia eles acabam praticando. Então essa é uma forma exemplar de como você ter empresas que respeitam o meio ambiente. Né? Então, por exemplo, se eu preciso de uma árvore para poder gerar o meu produto, no lugar daquela árvore que eu cortar, eu tenho a obrigação de plantar pelo menos, né, 3 vezes mais árvores para poder manter o meio ambiente. Então, por esse lado, né, se observarmos que as indústrias que produzem esse tipo de produto, se tirar uma árvore e plantar outras no lugar, ela está fazendo mais bem para o meio ambiente, né, do que se ela não existisse. Então é importante a gente entender que a presença das indústrias nem sempre é ruim para o meio ambiente. Se ela for uma indústria inteligente, responsável, com práticas sustentáveis, ela pode até ajudar o meio ambiente. Né? Outra prática sustentável importante é o saneamento básico. Infelizmente a gente vive em uma cidade em que a ausência de saneamento básico em muitas partes da cidade, como a gente pode ver essa ilustração aqui na Avenida Sol Poente, no bairro da Paz.
O saneamento básico, para quem não sabe, é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas, das águas das chuvas, né? Então, observe que toda cidade que tem a preocupação com o saneamento básico, você tem ali um cuidado maior com a saúde da população, né? Então, a sustentabilidade, lembre-se, tem a ver com natureza, economia e sociedade. Então, o ser humano ele precisa entender que viver num país, num estado, numa cidade que tem atenção com questões da saúde, como o saneamento básico, é também preservar a própria natureza, né? Nós fazemos parte da natureza. Aterros sanitários, né? É muito comum no Brasil termos isso aqui, ó, lixões, lugares onde o lixo é depositado a céu aberto, né? E as pessoas muitas vezes têm acesso de forma até degradantes, né, a esses espaços. São áreas de depósito de lixo, de resíduo a céu aberto, né, sem qualquer planejamento ou medidas de proteção ao meio ambiente, à saúde pública. Isso é algo muito ruim, tá? Então o ideal é que as cidades, elas, no lugar dos lixões, passem a construir os aterros sanitários, que é um local destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana, e neles são depositados resíduos domésticos, comerciais, da indústria, da construção, e também resíduos sólidos retirados do esgoto, tá? Então observe que aqui nós temos uma área onde é feita a impermeabilização do solo, cava-se um buraco aqui, coloca-se um material em que o lixo vai ser jogado aqui sem o contato com o solo, porque lembre-se, o lixo ele é líquido também, né? Então, quando ele é jogado numa área de terra sem a proteção, ele infiltra e polui a água, né, dos lençóis freáticos, gerando problemas de saúde para a sociedade. E outra forma também, pessoal, da gente entender o termo sustentabilidade, né, é em relação à forma de geração de energia limpa. Lembre-se, um dos elementos que a gente não vive mais hoje sem é a energia elétrica. Então, a energia ela é gerada de uma forma limpa ou de uma forma suja, de uma forma não limpa. Como eu dei exemplo lá atrás, a China hoje ela está tentando migrar da forma de geração de energia suja para a forma de energia limpa, mas ela produz muita energia ainda a partir de usinas termoelétricas, que é a partir da queima do carvão mineral. Já a matriz energética brasileira ela é predominantemente de hidrelétricas, mas que é uma forma de geração de energia limpa, né, porque você aproveita a força dos rios, mas existem outras formas de gerar energia limpa, por exemplo, né, os painéis solares, que estão cada vez mais se popularizando pelo Brasil, onde você vai ter aqui no telhado das casas essas placas fotovoltaicas que aproveitam a luz do sol e esses dispositivos eles convertem essa energia do sol em energia elétrica, fazendo com que haja um consumo menor de energia que é produzido em outros lugares, né? Temos também a energia eólica, que é a transformação da energia do vento em energia útil, né? Como a gente pode ver aí na ilustração, né? Através desses aerogeradores. E enfim, pessoal, de forma a concluir, o que a gente pode perceber da aula de hoje? Desenvolvimento sustentável significa um sistema de consumo em massa no qual há grande preocupação com o equilíbrio entre natureza, economia e sociedade. O primeiro passo para alcançar, né, esse desenvolvimento é reconhecer que os recursos naturais eles são finitos, eles podem acabar. Além disso, é importante distinguir desenvolvimento sustentável de desenvolvimento não sustentável e tentar fortalecer a ideia de desenvolvimento sustentável, tá? É importante também entender que o método que os países desenvolvidos têm adotado já há mais de 100 anos é um método que deve ser melhorado, aprimorado. E os países emergentes e pobres eles não deveriam seguir esse método, e sim seguir um método de consumo mais responsável, né?
uma forma de geração de produtos, né, de exploração da natureza mais sustentável. Por isso que é tão importante a gente, né, valorizar os produtos que são feitos de uma forma sustentável, certo? Além disso, o desenvolvimento econômico ele é vital para os países, sim, mas nós precisamos repensar, né, a forma como os países eles produzem, né, esse desenvolvimento. Então, é importante a gente observar o que acontece aqui no Brasil também nesse aspecto. Então, o termo cidadania está associado ao conjunto de deveres e direitos do cidadão, né, direitos e deveres, aos quais o indivíduo tem em relação à sociedade que vive. Então, nós vivemos em sociedade e precisamos aprender a viver cumprindo os nossos deveres e conhecendo nossos direitos também e respeitando o próximo, né, que também tem os seus direitos e deveres. Então, e o termo sustentabilidade está relacionado aos 3 R's. Quais são os 3 R's? Reduzir, reaproveitar e reciclar. Você pode reduzir o consumo de energia na sua casa, o consumo de água, né, dentro das suas possibilidades. Você pode reaproveitar, né, muitos produtos que muitas vezes a gente usa e descarta rapidamente, pode usá-los mais de uma vez. E reciclar, você não necessariamente precisa reciclar o que você joga fora, mas ajudar quem recicla através da separação do lixo. Precisa talvez ficar plástico em um lixo, vidro em outro. Não, seco e molhado. Já fez essa distinção na sua casa, já ajuda bastante o processo. Tá bom, pessoal? Então, recomendações da aula de hoje. Tem um livro muito bom do Bruno Garchagen que se chama Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil. No YouTube tem um vídeo muito legal que fala sobre isso também, que é a história das coisas. E o filme Avatar de 2009 também faz uma alusão sobre como o ser humano ele trata o planeta, né? Como é a mentalidade do ser humano e como ela poderia ser aprimorada, melhorada, revista. Tá? E a atividade que eu estou passando agora, inclusive já deixei lá no Google Class, são as redações, tá certo? Então, são 3 temas aqui desse assunto número 8, vocês vão escolher 2, tá bom? Então, olha lá. Tema 1, cidadania, a importância dos direitos e deveres. Tema 2, a importância do saneamento básico para a população. Tema 3, como reduzir nosso impacto ambiental em nossa escala local, tá bom? Então, gente, orientações aí para a confecção da redação, as referências. Agradeço muito a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau!